Graça e paz. Todos estão me ouvindo? Todos estão conseguindo enxergar? Veja que enxergar e ver é uma necessidade do ser humano. Eu queria, antes de ir para o boletim, ler um trecho aqui de um livro que recentemente nós estudamos lá na colina, que diz assim: enquanto o homem não for tirado das trevas da morte espiritual, ele jamais vai querer vir a Cristo. E todos os que vêm a Cristo, vêm porque recebeu vida, foi ressuscitado espiritualmente. Só para lembrar os irmãos, todos conhecem, de Mateus 13, a parábola do semeador. Eu queria falar de dois tipos de terreno dessa parábola. Não necessariamente falar da qualidade da semente, mas falar do terreno em que essas sementes foram lançadas. Havia um terreno onde as sementes caíram, era um terreno pedregoso, tinha pedra. Eu queria que você atentasse para isso. O terreno tinha pedra. Mas, por outro lado, havia um terreno que estava preparado para receber a semente. E continuando aqui o livro que eu mencionei, Monte Everest da Teologia, páginas 65 a 67, o escritor diz: ressuscitados espiritualmente, Jesus ensinou que os eleitos são despertados para a vida quando Ele os chama, por uma poderosa ressurreição. Os escolhidos pelo Pai recebem vida pelo Espírito e são habilitados a vir a Cristo. Jesus proclamou que o chamado irresistível de Deus produz uma ressurreição espiritual dos pecadores espiritualmente mortos. Ou seja, Ele tirou você da morte e o transportou para o reino do seu Filho. O poder soberano do Espírito vivifica os eleitos, dá-lhes vida, capacitando-os a ouvirem a voz e crerem nele. Nenhum pecador espiritualmente morto pode levantar-se para a vida e para a fé em Cristo. Lembra do texto que diz: a fé vem e ouvir? Mas um morto espiritualmente não consegue ouvir. Nenhum. É preciso que Deus infunda vida à alma do pecador morto, para que ele possa crer. Os que são, ou os que estão espiritualmente mortos, são espiritualmente surdos. Espiritualmente surdos. Mas a obra realizada pelo Espírito Santo os faz viver e ouvir esse chamado irresistível de Deus. Pink escreve: unicamente sua voz pode penetrar no local de morte e, visto que a sua voz é vivificante, os mortos a ouvem e vivem. A capacidade de ouvir acompanha o poder da voz que fala. E é exatamente porque essa voz vivificante que os mortos a ouvem, ouvindo, vivem. Se você está vivo espiritualmente, é porque essa vida foi dada por Deus a você. Você é um escolhido de Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Das trevas da morte, Cristo chama os seus. Eles ouvem a sua voz porque Ele os ressuscita para uma vida espiritual. E quando ouvem, responde ao seu chamado. Nós vamos falar hoje aqui, nesse boletim, da graça irresistível de Deus. Atraído irresistivelmente, Jesus explicou que todos os eleitos de Deus, aqui identificado como todos aqueles que o Pai me der, Jesus fala: todos aqueles que o Pai me der,
virão a mim. Todos aqueles que o Pai me der virão a mim. É muito diferente daquela proposta que se ouve aí no mundo. Aceite Jesus e o seu problema está resolvido. Muitos, às vezes até vão. Mas eles precisam de uma ressuscitação, espiritualmente falando. Todos aqueles que o Pai me der são atraídos e esses vão crer nele. Se você crê na palavra de Deus, é porque o Espírito Santo, através da palavra de Deus, fez uma obra em sua vida. Então, o tema do nosso boletim de hoje é a graça irresistível na atração. Eu quero ser breve, não vou cansar vocês dessa vez, porque o tema em si já tem bastante assunto. Então, vamos para o boletim, que diz assim: de longe se me viu o Senhor dizendo, o texto que eu coloquei, Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. De longe, antes de eu e você existir, Deus nos amou. E Ele nos amou de tal maneira, como disse o Márcio Frost, que num determinado momento Ele vai nos atrair, caso você seja objeto do amor de Deus, Vamos para o boletim então, aqui. Agora o pastor falou o texto. Todos os salvos de todos os tempos foram atraídos com o eterno amor de Deus, com uma força irresistível, levando-nos à salvação em Cristo. Sem a obra redentora de Cristo na cruz, ninguém poderia ser salvo. Aqui entra a maravilhosa operação da graça de Deus, que agindo de forma irresistível, com um amor eterno em favor dos seus eleitos, alcança o homem perdido, conduzindo a Cristo. Essa operação é chamada de doutrina da graça irresistível. Jesus disse, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Não há nenhuma possibilidade de alguém resistir à graça de Deus. Não há nenhuma possibilidade de alguém, caso esse seja objeto do amor de Deus. Mas Deus, para que você possa entender e compreender, ouvir, Ele precisa fazer algo na sua vida. Isso nós chamamos de um milagre que Deus faz. Tem a ver com alguma coisa de pedra também. Depois nós vamos lá na frente estar falando sobre isso. Há vários textos que afirmam esse poder de Deus. Ainda que houvesse dia, isso está em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o poder de Deus em exercer o seu poder para salvar aqueles pelos quais Cristo morreu. E no outro texto também, Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Bem, sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A salvação de todos os filhos de Deus é o resultado eficaz da vontade soberana, vontade essa que não poupou seu próprio Filho para resgatar aqueles que ele escolheu salvar antes da fundação do mundo. Está em 1 Pedro 1:20. Pode colocar o texto lá? Que diz lá, vamos ler? Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo,
porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E dessa maneira que os salvos respondem ao chamado de Deus. Ele efetua no escolhido uma circuncisão espiritual, uma operação de troca do coração de pedra por um coração de carne, colocando no homem um espírito novo. Esse texto está em Ezequiel 36, 26, 27. A resistência contra Deus é quebrada quando Deus opera um milagre de troca do coração de pedra por um coração de carne e coloca no homem um novo espírito, a própria vida de Cristo na pessoa. Observamos um bom exemplo disso em Atos 16, 14. Uma das pessoas que ouviam a palavra era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Se o Senhor não abrisse o coração de Lídia, ela não poderia entender a mensagem do Evangelho. Assim como a parábola do semeador, que muitos não ouviam, mas não entendiam. E os discípulos ficaram inquietos e perguntaram para Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus disse, a vós é dado o mistério de conhecer a vontade de Deus, mas a esses não. Parece ser uma coisa dura. A vós é dado o mistério de conhecer a vontade de Deus, mas a esses não. E a condição daqueles que estavam surdos, Jesus ainda fala, é para que eles não ouçam e eu os cure. Olha, gente, ouvir, ver, tem a ver com aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Para ver e entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Diz o Senhor, o meu servo. Isso está em Isaías 43, parte B. Diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Isaías 43, 10, parte B. Primeiro, ele fala ao servo que ele escolheu, para que ele tenha entendimento e saiba. E tendo entendimento e sabendo, ele creia. Entendais que eu mesmo sou. Esse abrir do coração para atender significa quebrar a resistência do homem para que ele possa não apenas ouvir, mas também crer e entender a mensagem do Evangelho. Somente com o coração e um espírito novo é que o homem vivificado no seu espírito estará apto a responder com fé ao chamado de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir. Não é normal você falar com gente que está morta. Às vezes é normal você ver gente no velório tentando falar com o morto. Por que você morreu? Por que você me deixou? Bom, isso não adianta. Parece uma coisa, mas isso às vezes acontece. Então, assim, gente, para mim ouvir e entender, eu preciso ter vida no meu espírito. Do contrário, eu preciso da ação de Deus, da vivificação na minha vida. Todos aqueles que estão destinados à salvação, em algum momento não resistirão ao chamado de Deus. Todos os destinados à salvação vão ouvir quando da pregação da palavra. Entretanto, a resistência a Deus, ao seu chamado, certamente prevalecerá enquanto o homem não passar pela mudança de coração e receber o Espírito de vida nele, a vida do próprio Cristo. Em 1 João 5,12 nós lemos: Aquele que tem o Filho tem a vida.
Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Presta atenção. Aquele que tem. Aquele que tem porque recebeu. O homem que não tem a vida de Cristo é chamado na Bíblia de homem natural. E esse, com um coração de pedra e um espírito morto, jamais poderá responder ao chamado de Deus. Nessa condição, continua em pecado, separado dele por causa da sua incredulidade. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de homem de dura cerviz. O crente Estevão, pouco antes de ser martirizado, disse aos judeus que não haviam crido no Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. A resistência a Deus permanecerá no homem, enquanto ele não for alcançado pela sua maravilhosa graça. Jesus disse, não é você que me escolheu, eu vos escolhi. Se você é uma pessoa salva em Cristo, lembre uma coisa, Deus vos escolheu. O homem de dura cerviz é o homem de coração de pedra. Lembra do terreno de pedra? Que está morto espiritualmente. Lembra daqueles que Jesus disse que eles não ouviam? Temos um exemplo, Judas Iscariotes, que caminhou e conviveu com os discípulos e também com o mestre. O próprio Senhor Jesus sabia que Judas não creria nele, mesmo com todos os ensinamentos que viria a receber. E os motivos para isso é esse: ninguém pode vir a mim. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Não obstante as muitas influências boas na vida de Judas, o dom da graça irresistível não lhe fora dado. Estava no meio deles, mas era um homem de dura cerviz. João 17,12, numa oração sacerdotal de Jesus, ele vai falar sobre isso. Vamos ler? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17,12. Há muita gente no ambiente de uma igreja, mas não são da igreja. Até gostam de estar no meio, de cantar, mas não são da igreja. Mas Deus pode fazer um milagre na vida desses. Eu não posso dizer que quem está aqui ou quem está ouvindo nessa manhã, todos esses foram alcançados por Deus. Mas também não posso dizer que Deus não vai alcançá-los. Mas para isso é preciso uma convicção no coração de que você é um filho de Deus. Porque se você é um filho de Deus, a resistência com relação a Deus foi quebrada. E agora você crê nele, pelo tanto que ele te amou. Ele me amou de tal maneira que agora toda a resistência com relação a Deus foi quebrada. A história do povo de Israel é repleta de pessoas que resistiram a Deus. A parábola dos lavradores, lá em Mateus 21, de 31 a 43, registra ou relata bem essa realidade. É uma parábola muito grande, mas se você puder e tiver um tempinho, dê uma lida nessa parábola, assim que você puder, Mateus 21. A parábola dos lavadores maus. Isso mostra a humanidade sem Deus. E sem Deus, o que eles são capazes de fazer. Todos os homens que vivem de forma contrária à vontade de Deus
vive em rebeldia contra ele. Quando Israel, aqui no texto de Romanos 10, 21, nós lemos: Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Você já conviveu com gente contradizente? Você conhece algumas pessoas que estão sempre contradizendo? O ser humano que ainda não foi trabalhado ou tratado por Deus, ele tem a tendência de ser contradizente. Do boletim: conhecendo o coração do homem pós-pecado, Deus fez a seguinte promessa por meio do profeta. Eu gosto desse texto de Ezequiel 11, 19, 21, que praticamente é igual ao de Ezequiel 36 e 26. Mas ele traz uma outra versão e eu gostaria de que a gente pudesse estar lendo aqui também. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Ezequiel 11, de 19 a 21. Atente bem para esse texto. Eu lhe darei um coração de carne para que eles andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Quem pode fazer isso em nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. E somente Ele tem o poder de sobrepujar toda a resistência humana e tornar a influência irresistível aquele que estão destinados para a salvação. Deus é soberano e, segundo a sua vontade, Ele opera quebrando toda a resistência na vida daqueles que Ele escolheu. Segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão. Daniel 4:35. Agora Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A vontade de Deus é soberana. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a soberania de Deus, aos Romanos, capítulo 9, 20 e 21, diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Romanos 9, 20 e 21. John Piper afirma que quando Deus empreende cumprir seu propósito soberano, ninguém pode resisti-lo com sucesso. Porém, o homem natural, sem essa graça salvífica, continuará escravo da sua vontade. Ele é incapaz de submeter-se a Deus por causa do seu coração endurecido e, por si mesmo, jamais se renderia ao chamado de Deus. Numa citação de John Piper no livro do pastor Glênio, Salvação de A a Z, ele escreve: a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência e tornar a sua influência irresistível. Se você foi salvo, é porque Deus o buscou e o levou a Cristo. Por causa disso, você
para você a cruz já não é mais uma loucura, mas é o poder de Deus na sua vida. E Jesus disse, novamente em João 6,44: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Essa busca pelo pecador que Deus escolhe salvar é o resultado, é o trabalho soberano da sua graça irresistível, sem a qual ninguém poderia ser salvo. Se alguém está em Cristo, isso se deve ao fato de que Deus, por meio do Espírito Santo, o buscou e o trouxe a Cristo. Todos os salvos, sem exceção, respondem ao seu chamado porque ele é irresistível. Cremos que o chamado irresistível faz parte do milagre operado por Deus, que colocando nova vida espiritual no homem morto, o habilita e o capacita a ouvir e a responder ao seu chamado. E todos aqueles que são salvos, e todos aqueles que foram chamados, há evidências na vida dessa pessoa, no viver no dia a dia, na forma de ser, de se comportar, de falar, do amor que ele tem um pelo outro, do amor que ele tem pela igreja, do amor que ele tem pelas coisas de Deus, no carinho e no cuidado e o zelo que ele tem com todas as coisas que Deus coloca em suas mãos. As evidências de que a pessoa foi alcançada é no seu viver, não aqui na igreja, mas no mundo. Lembra o que Jesus disse? Eu não sou do mundo, como eles do mundo não são. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ninguém pode ser santificado ausente da palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Libertará daquilo que você ainda é. Lembra que Jesus disse que a obra que ele começou, ele vai terminar. E muitas vezes as falhas, os erros, têm a ver com essa ausência da palavra de Deus na sua vida no dia a dia. Se você conhece a palavra vai te libertando daquilo que você está preso. A evidência dessa nova vida é a fé que recebemos. E por fé cremos que fomos gerados de novo. Em 1 João 5,1, vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Você foi gerado, é uma nova criatura. Você ama a Deus. E o que dele é nascido é o próprio Senhor e o próprio irmão, que é uma pessoa que Deus ama. O homem não tem poder para produzir em si mesmo, essa nova vida. Esse é o poder soberano e irresistível de Deus, que produz nos eleitos um desejo de viver para a sua glória. A graça de Deus nos leva a viver uma vida de gratidão pelo fato dele ter morrido por nós na cruz e na sua ressurreição ter colocado a sua vida em nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia e pelo teu grande amor com que nos amou, possa confortar o seu coração. E naquilo ainda em que você não alcançou, clame a Deus, para que Ele possa abrir mais e mais a sua mente, para que você conheça mais e mais a pessoa de Cristo. Um bom dia a todos, Deus abençoe.